Olá! Os Ministérios Públicos Federal e Estadual entraram em campo na última terça com a realização de uma audiência em que o tema tinha como foco debater um projeto de engenharia que devolva à população de Belém a icônica Feira do Ver-o-Peso, famosa mundialmente, outrora cartão postal da cidade, que hoje vive dias tenebrosos de refúgio de suspeitos, de sujeira a céu aberto, do risco de um incêndio devastador, de fuga de pessoas à procura do cheiro e das milagrosas especiarias amazônicas. Tudo isso em consequência do abandono do lugar pelo poder público municipal. O prefeito da capital, que estava presente no debate, disse que tem um projeto pronto para sair do papel. Esse é o assunto do Papo Agora, com a coordenadora do debate, a procuradora da República, Natália Mariel de Souza Pereira. Doutora Natália, muito obrigado por estar aqui para a gente falar dessa questão que envolve toda a população. Sim. Todo mundo vai ao Ver-o-Peso, todo mundo está sentindo que o Ver-o-Peso perdeu aquela atração de cartão postal que tinha. Como foi o debate? Valeu a pena? Bem, para nós, bom dia. Obrigado pelo convite, pelo espaço. Foi muito interessante a realização do debate, porque a função dele para o Ministério Público era de colocar todos os sujeitos envolvidos na problemática do Ver-o-Peso frente a frente, né? Para que a gente pudesse colocar as reclamações dos feirantes, dos grupos que acabam sendo ignorados nesses debates, como lojistas da região próxima, camelôs, ribeirinhos que trazem ali ervas e outros materiais para serem vendidos no Ver-o-Peso, para conversar com IFAM. Comida. Exato. Sim, todos os setores ali internos do mercado. Para conversarem com o IFAM, que é o órgão federal responsável, né, por cuidar do mercado Ver-o-Peso, por ser um bem tombado, e com a prefeitura, que vai ser o órgão que vai executar eventualmente reformas e que deveria tutelar pelo cuidado com o espaço do Ver-o-Peso. Então, nesse ponto de vista de retomar esse contato e colocar todos os sujeitos frente a frente para debate, nós vemos como muito produtivo, né? Porque tinha tido um delay aí nesse contato entre população e poder público. Uhum. E conseguiu juntar os dois ministérios, né? Para aumentar a pressão, né? Então, por se tratar de um cartão postal não apenas da cidade de Belém, do estado do Pará, mas com bem tombado federal, a gente achou por bem atuar em conjunto. O Ministério Público Federal. Exato. Então, assim, tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público Estadual, por possuírem competências aí concorrentes nesse trabalho, a gente se juntou para evitar também que esse debate continue cortado, né? Fatiado entre grupos que acabam não dialogando entre si e acabam não chegando a uma solução. Uhum. Lotou? O espaço era para 200 pessoas, né? Isso, lotou. Nós fizemos, o evento começou às 3 horas da tarde, mais ou menos meio-dia, 11 da manhã, já tinham pessoas ali aguardando para o início. Uhum. Então, a gente vê isso como uma estratégia de divulgação que deu certo, né? Porque as pessoas, elas compareceram, e compareceram pessoas realmente envolvidas com o tema, né? Associações civis, que possuem aí um apego ao cuidado com o patrimônio histórico de Belém, com o Ver-o-Peso, e os feirantes, né? As pessoas que realmente são as principais atingidas por qualquer tipo de reforma no mercado Ver-o-Peso. Entidades do que tipo de entidades? Nós tivemos a Associação dos Amigos de Belém, Associação de Cuidado e Proteção com as Artes e o Patrimônio do Histórico de Belém. Então, várias associações civis. Eu achei isso bem interessante porque mostra que existe toda uma sociedade civil organizada que se preocupa com o mercado Ver-o-Peso. E botar todo mundo ali para fazer esses links, esses contatos, é algo muito importante para a gente conseguir cobrar de maneira mais efetiva esses reparos, mas também para possibilitar que o poder público seja devidamente pressionado por vários setores. Uhum. O prefeito tem um projeto, ele vem falando isso, inclusive no último aniversário de Belém, quando estavam fatiando o bolo, ele disse, olha, eu tenho um projeto pronto, já aprovado pelo IFAM, estou esperando só o ok final para começar a obra. Foi esse o discurso dele? Foi trazido à tona essa questão de existir um projeto, mas a gente deixou bem claro
para a população que estava presente, para a sociedade civil de maneira geral, que os debates da reforma do ver-o-peso se iniciaram em 2014. Né? Então, não é algo... Já a administração dele. Não é algo novo. Né? A gente já tem, então, um debate que se iniciou em 2014. Em 2016, uma série de audiências públicas e reuniões já com a participação do Ministério Público foram realizadas, porque, à época, veio esse debate da necessidade óbvia de reforma. Ninguém é contra a reforma do ver-o-peso. Acho que todos concordam que precisa ser feita alguma coisa ali no mercado. Mas precisa se discutir os detalhes dessa reforma. Como é que ela vai ser feita? Ela vai ser por setor? Ela vai começar com o piso, com a parte hidráulica, com a parte elétrica? São várias nuances dessa reforma que têm que ser debatidas. Em 2016, foram feitas uma série de debates sobre isso e várias observações foram apresentadas pelo Ministério Público e pelo IPHAN no projeto que, naquela época, foi trazido pela Prefeitura. Né? Foi uma grande polêmica, inclusive, porque o projeto inicial ali em 2016 era de fechar o ver-o-peso, né? Torná-lo como se fosse um mercado. Fazer um shopping. A ideia era climatizar, fazer um shopping, não nada contra climatizar, mas era transformar num shopping. Exato. Shopping já tem, a cidade já tem shopping. Tirava esse traço tão, né, de identidade do ver-o-peso como um mercado. Feira ao ar livre. Exato. Tá? Então, isso era um grande problema. Em 2016, aconteceram então essas audiências, uma série de observações foram feitas e a Prefeitura ficou de apresentar um projeto revisado com essas observações das audiências públicas. E ele foi apresentado em 2018, final de 2018. Aprovado com ressalvas, porque algumas observações ainda de 2016 não foram acatadas, não foram observadas, e a gente tem que trazer esse debate. Avançou-se muito. A gente não tem mais aquela concepção de 2016 de um mercado fechado, aquela até violência cultural que a gente estava tendo ali com o ver-o-peso. Mas alguns detalhes ainda precisam ser esclarecidos. Principalmente porque o que a gente viu na audiência, que os feirantes não conhecem o projeto, né? Eles não tiveram essa oportunidade de ver esse projeto pós-debates de 2016. Então, a gente recomendou na audiência e por escrito, na quarta-feira, para a Prefeitura que faça, por setores, a apresentação do projeto e esclarecimento das dúvidas que os feirantes tiverem. Isso foi acatado pelo prefeito na audiência pública e a gente acredita que não vai ter nenhum problema no acatamento da recomendação por escrito que foi enviado também. Então, na verdade, ele é circuito fechado, né? Quem conhece é o prefeito, os seus secretários, assessores. E os Ministérios Públicos Federais já têm esse projeto? Sim, a gente teve acesso ao projeto, mas por não termos, assim, por exemplo, nós somos formados em Direito, né? Falando por mim, a gente recorre do nosso setor técnico, né? Pericial, para poder verificar na parte arquitetônica, na parte antropológica, se o projeto ele está ok. E principalmente se aquelas observações de 2016 foram atendidas. Essa é a nossa principal preocupação. Ele avançou, isso é fato. Que bom que avançou, né, de 2016 para 2018, mas alguns detalhes e alguma transparência tem que ser tida com os feirantes. Então, a gente acabou aí retomando um cronograma bem mais próximo da reforma para poder acompanhar se ela, de fato, vai ser efetiva. Ou seja, quem aprovou é do conhecimento de quem aprovou, da Prefeitura e dos Ministérios Públicos. Sim, e os feirantes... Sim, aí excluíram a pessoa que trabalha lá, né? Exatamente. E isso para a gente é impossível de ser aceito. Por isso que, para nós, o balanço da audiência pública foi muito positivo, porque a gente conseguiu mostrar na fala de todos os feirantes que ali estavam que eles não conhecem o que foi feito, esse projeto, que está aí em vias de ser executado, né? Então, não se dá para jogar com o tempo, né? Se você não tem transparência. Imagina, você vai fazer uma reforma na sua casa. O arquiteto aprova essa reforma e não discute com você essa reforma. Isso é inviável, né? Então, se a gente não tem esse raciocínio para a nossa casa, imagina com o mercado ver-o-peso, né? Com bem tombado. Você acha que a presença dos feirantes foi expressiva? Foi. E a gente teve um cuidado muito especial com isso na divulgação da audiência. Para não apenas os feirantes, mas lojistas, camelôs, ribeirinhos, né? O povo que vem trazer ali as ervas, os peixes. Também tinha gente lá? Tinha. A gente tentou
apesar do espaço de 200 pessoas, a gente tentou colocar todos os grupos representados ali, justamente para não ter depois o argumento de que foi setorizado ou que a falta de transparência desse projeto foi com apenas um grupo. Ali, todos os grupos trouxeram isso à tona, que eles não conheciam o projeto, que eles queriam conhecer. Então, isso foi bem interessante. Pô, essa exclusão, ela já desequilibra o jogo, né? Com certeza. E a gente não vai aceitar, da parte do Ministério Público, qualquer argumento relacionado a tempo ou pressa em se andar com o projeto, porque nós queremos garantir transparência, né? Tanto que na recomendação e na audiência pública, o prazo conferido para isso, ele foi um prazo curto, né? A gente tem 40 dias para as reuniões setoriais, que é muito simples, né? Na verdade, você vai organizar, a prefeitura tem que organizar com cada grupo ali do Ver o Peso, reuniões. Num dia você consegue, às vezes, fazer 2, 3 reuniões em grupos setorizados. Então, a gente colocou um prazo razoável, que não vai atrasar o cronograma trazido aí pela prefeitura, né, de execução, mas que vai possibilitar que todos possam participar e ser ouvidos, né, nesse projeto. Os feirantes, eles têm projetos próprios, certo? Não só na estrutura do projeto, não só nessa parte, mas também o seguinte, eles querem participar como agentes disso, porque eu conversei com um deles, como agentes de administração do Ver o Peso. Eles não querem ficar submissos, certo, aos fiscais da prefeitura, certo? Provavelmente são escolhidos, né, politicamente. Eles querem dizer, não, nós temos uma nossa associação. E a associação quer participar da gestão do Ver o Peso. Exato. Foi colocado isso aí? Foi colocado até um ponto interessante, porque o estacionamento do Ver o Peso, os banheiros no Ver o Peso, eles foram há algum tempo terceirizados, depois passaram de novo para a organização da prefeitura, e eles poderiam muito bem participar de uma gestão compartilhada com as associações, até para possibilitar não apenas renda, mas organização pelos próprios ali integrantes do Ver o Peso, feirantes, da realização da organização do local. Né? Natália, vou fazer um pequeno intervalo. Na volta, vamos continuar, Claro. Que eu quero falar um pouco mais sobre esse projeto deles, essa vontade deles de gestores. Eles querem também, porque eles sabem como é que funciona a escolha de dirigentes, certo? Interferência política, e aí o negócio emperra. Então eles querem o seguinte, não, nós conhecemos o problema, nós queremos participar da gestão, certo? Depois do intervalo. O Mais volta já já.